Deus, eu vejo fogo aqui, meu Deus. Eu irei começar a passar na nação brasileira pelo fogo. Eu passarei pelo fogo. Eu irei passar a tropa em revista. Deus está passando, eu vejo fogo aqui, meu filho. Jesus, o que é isso? Eu estou vendo fogo aqui. E Deus diz, eu estou passando a nação brasileira pelo fogo, para poder ser revelado quem é que não é. A serpente que está incubada vai ter que desaparecer. O Cleitinho, senador, ele falou assim, perguntaram para ele, se o Bolsonaro indicar alguém para presidente, você vota nessa pessoa? Ele, não, primeiro eu vou avaliar para ver, porque não é porque é Bolsonaro que indicou que eu vou querer votar. Ontem, numa entrevista, o senador Cleitinho se posicionou desta forma. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele? Não apoio, não apoio. E lembre-se, vai passar pelo fogo, que coisas que estavam ocultas, muito ocultas, serão reveladas, principalmente ao lado de Jair Messias Bolsonaro, e eu quero ver não acontecer. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Meu Deus, eu quero consagrar a água que está na Decalebiovoia. Meu Deus, tive visão. Eu quero consagrar essa água. Delebiovoia, suia, raça. Deus, eu vejo fogo aqui, meu Deus. Eu vejo fogo e o Senhor pergunta, Reginaldo, fogo, para que serve o fogo? Fogo serve para refinar o mais bruto ouro. Fogo serve para lapidar as coisas. E eu, Senhor, eu irei começar a passar na nação brasileira pelo fogo para revelar verdadeiramente quem são e quem não são. Eu irei passar pelo fogo algumas coisas na nação brasileira. Assim como você disse na live do dia 28, que eu rasgaria o PL, o partido de Bolsonaro, de baixo a cima, se não entrassem no que eu quero. Eu mando na política, Reginaldo, eu mando na política, eu mando no céu, eu mando no inferno, eu mando em tudo e tudo obedece a voz do meu comando e eu passarei pelo fogo, para que possa se revelar serpentes que estão incubadas, escondidas. Deus está passando, eu vejo fogo aqui, meu filho. Jesus, o que é isso? Eu estou vendo fogo aqui. E Deus diz, eu estou passando a nação brasileira pelo fogo, para poder ser revelado quem é que não é. A serpente que está incubada vai ter que desaparecer, porque eu vou libertar a nação brasileira. Eu estou tendo visão aqui, Jesus, nem esperava ter essas visões, não. Eu vejo um fogo. Os pastores estão aqui comigo, eu vejo um fogo, mas eu estou vendo essa labareda de fogo aqui agora na minha frente. Você tem que entender que tudo vai passar pelo fogo. A política brasileira vai passar pelo fogo. Ou seja, se tiver víbora dentro, vai correr. Olha só, Deus vai fazer a política brasileira passar pelo fogo. Se tiver víbora dentro, vai correr. Qualquer coisa peçonhenta vai ter que correr.
esse fogo vem poderoso. E eu estou vendo aqui, eu não decalabou, eu vou ser. Deus está operando na nação brasileira. E lembre-se, vai passar pelo fogo. Lembre-se, a nação brasileira, para que as víboras apareçam e mostrem quem é quem, porque coisas que estavam ocultas, muito ocultas, serão reveladas. Principalmente ao lado de Jair Messias Bolsonaro, quem diz que estava do lado dele e quem diz que está vai ser revelado, hein? O fogo vai trazer à tona coisas que o olho humano não vê, mas o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Deus possa abençoar. Essa aqui é a revelação. Eu tenho certeza nos dons espirituais que Deus me deu e principalmente o sonho. Eu quero é ver não acontecer. Eis que, meu querido Olavo, ontem, numa entrevista, o senador Cleitinho se posicionou desta forma. Aperta o play, edição. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falo, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar pra mim e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Quem era o Cleitinho na fila do pão sem o apoio do Bolsonaro? Eu vou te dar um outro exemplo. Aqui no estado de São Paulo, Olavo, nós temos um senador eleito com 10 milhões de votos, o senador astronauta Marcos Pontes, que na eleição para deputado federal em 2014 conseguiu 43 mil votos. Ou seja, o cidadão com o apoio do presidente Bolsonaro saltou de 43 mil votos, Marcos Pontes, para 10 milhões de votos em 2022. O apoio é ou não é importante? Cleitinho diz, já paguei. Pagou? Como assim? Vai votar em quem Bolsonaro indicar? Não, não vou não. Vou te contar um bastidor. Nós tínhamos aqui uma entrevista agendada com Cleitinho dias atrás. Não vou lembrar quando aí. A assessoria deve saber. Chegou uma história de relação de perguntas para eu fazer. Eu olhei e falei, o que é o João Dória agora? João Dória, hein, Barros, era assim, João Dória? João Dória, para entrevistar João Dória, você tinha que mandar a pergunta, você elaborava a pergunta, mas mandava a pergunta antes. Você elaborava, mas mandava antes. Ok. A do Cleitinho, as perguntas chegaram prontas. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer. Desculpa, mas na Ouro Verde não é assim. Pô, primeiro, veja, aqui, convidado é respeitado. Muito respeitado. Extremamente respeitado. Se necessário um embate em função de qualquer divergência, isso é normal, também o nosso entrevistado será tratado com absoluto respeito. Sempre foi assim. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo, você deve se lembrar, Olavo, Barros também, de um secretário de Estado, Marco Vignoli, que era secretário de Desenvolvimento Regional do João Dória, que mentiu aqui por diversas vezes da condição de secretário sobre a abertura de um hospital em meio à pandemia, onde 170 bauruenses morreram por falta de leito. E o cara vinha, não, vai abrir dia 1º. Aí não, dia 15. Aí mês que vem, um dia no ar eu falei, você vai mentir em outro lugar, não vai mentir mais aqui não. Raríssimas exceções. Não, um secretário municipal aqui que certa vez também mentiu, abandonou a entrevista porque eu questionei o cara. Mas isso é raro. Mas o cara mandar as perguntas, não, na Ouro Verde não é assim que funciona. Eu vou perguntar o que eu acho que eu tenho que perguntar. E nunca com deselegância. Nossa, raríssimo. E o Cleitinho disse não, eu quero minhas perguntas. Aqui não. E ontem deu essa. Tá difícil acreditar em alguém, Olavo. E é legal que a gente vai separando já o joio do trigo, a gente vai entendendo quem é quem para esse processo eleitoral de 2026, Olavo. Cleitinho, não podemos esquecer que Cleitinho é o cara do vídeo com a Virgínia Fonseca, lembra da CPI? Da selfie. Exatamente. Olha, critica a Virgínia Fonseca, promotora lá das bets, enfim. Critica e depois fala, olha, faz um vídeo aqui comigo. Entende que nós estamos falando de coerência, amigo ouvinte? Coerência ou falta de. Coerência custa caro, né? Caro. E coerência não se paga numa eleição. Aliás, coerência não se paga. Retidão de atitude, honra, dignidade, essas coisas não têm preço. Não há paga para honra, não há paga para retidão. Não é pago numa eleição. Isso é preço, né? E quem tem preço se vende. Enfim, penso eu.
Pois bem, não podemos esquecer também que Cleitinho disse que não vota em ninguém indicado por Bolsonaro. E nominou, não vota em Zema, não vota em Tarcísio, não vota. Mas essa independência, fala, o cara é independente, o argumento que ele colocou no vídeo, não voto por conta da minha convicção, contra o que eu acredito. Mas ele aí tá fazendo um apoiozinho aí com o programa do Vale Gás do Lula, né? Cleitinho, olha, mas não que eu apoie o Lula, mas eu apoio o programa do Vale Gás. A estratégia da candidatura de Lula para 2026 é comprar votos. Você tem dúvida? Não temos dúvida disso. Comprar voto com o programa, se fala em 100 bilhões para gastar com campanha eleitoral, dinheiro público, não dinheiro dele. Enfim, mas aí Cleitinho apoia o gás do Lula. Falta muita coerência. Olavo, a coerência tem, veja, verdade, coerência e persistência. É isso que nos traz até aqui, né? Porque, veja, em alguns momentos até apanhamos aqui da audiência, do ponto de vista de posicionamento e colocação, né, na defesa da coerência. Coerência. Não é fácil, não. Agora, no caso do Cleitinho, já paguei, talvez tenha sido o pior trecho da fala dele, o já paguei, né? Como se gratidão você tem hoje e não precisasse ter amanhã. Não, olha, você fez por mim hoje, eu já paguei porque eu te apoiei. Desculpa, cara, quem era o Cleitinho na fila do pão? Alguém tinha ouvido falar do Cleitinho, né? E sem o apoio do presidente Bolsonaro chegaria onde esse homem? Veja, logo depois da eleição, Nicolas, o mais votado do estado de Minas, Cleitinho eleito, ambos em 22, me lembro de ambos ali diante do hotel do Meliá, salvo engano, ali onde estava hospedado Lula, em Brasília, gastando o nosso rico dinheirinho, enquanto não ia pro Alvorada, porque estava no momento de transição de governo ainda, né? Me lembro de vídeos enfáticos de Nicolas e Cleitinho, e tantos outros, um trabalho importante que o Cleitinho faz, sem sombra de dúvidas. Agora, o já paguei ficou ruim, Olavo, já paguei. Como se tivesse preço. Exato. Você me fez, quanto fica aí? Né? Não tem preço isso. Não tem. Honra, dignidade, não tem. Vitória, você permite contar um bastidor aqui? Claro. Você falou das perguntas, é tão interessante, amigo ouvinte. Você sabe que o Borgo, o Cláudio, eu, nós chegamos aqui para fazer comentários sem pauta. Não, a gente não tem pauta alguma. Olha, inclusive, doido isso, inclusive hoje aconteceu um fato aqui que você falou, inclusive tem a mudança do Fux para a segunda turma, então eu falei, é o próximo assunto. Porque não tem nada aqui, né, que mostre para o Olavo, por exemplo, qual é o próximo assunto. Por exemplo, se você perguntar para mim agora, qual é o próximo assunto, eu não sei. E vamos aceitar pergunta de entrevistado? Mas, para, Pinguim, isso não é assunto aqui. Não, Pinguim, mal acabado. Vitória, mas essa postura, essa forma de agir da rádio tem um sentido. Traz toda uma naturalidade, traz toda uma nada de artificialidade para comentário ou para... Não, chega aqui, vai comentar daquilo que você sabe, daquilo que você acredita, né? E isso não tem preço. É a verdade. A verdade. É a verdade, né? Então, amigo, tem muita coisa para acontecer. E estes que estão abandonando o presidente Bolsonaro vão pagar um preço altíssimo pela deslealdade. Nós não vamos nos esquecer disso. Jornal por aí que deixa de falar de Bolsonaro porque não é conveniente, cata fora do baralho, depois a gente trata disso, e Bolsonaro já foi, e lá, saiu a corda, agora vai ser preso, não fala mais com ninguém. Veja, estes vão pagar o preço da deslealdade. Mas tem alguém lá em cima que está vendo tudo. Tanta gente falou na imprensa que os filhos do presidente Bolsonaro só atrapalhavam o presidente Bolsonaro. É engraçado, porque agora que o pai está preso, quem está do lado dele são os filhos. Enquanto muita gente que foi pra rua, que pediu voto dizendo que era bolsonarista, virou as costas para Jair Bolsonaro. Escutem isso daqui, do senador Cleitinho. Entendi. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô... Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar pra mim e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Eu já paguei. Ele falou que já pagou a gratidão para o Bolsonaro. Ô Cleitinho, vamos falar uma coisa aqui, cara. Você falou que iria honrar com o apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro, na sua eleição para senador, tivesse apoiado outra pessoa, você teria ganhado, Cleitinho? Será que você teria? Engraçado, você não tinha essa empáfia.
E essa postura na época da eleição. E para que ninguém diga que eu sou injusto, essa é a terceira vez que o Cleitinho fala borracha. E eu fiquei calado até aqui. A primeira vez que ele falou da escala 6x1. Imagina uma pessoa que quer ser governador acabar com a escala 6x1. O que vai ser das pessoas que trabalham em nosso país? Como é que vai sustentar economicamente essa nação? Porque, infelizmente, em Brasília, a quantidade de impostos é uma coisa absurda. A segunda coisa que o Cleitinho fez, PEC da blindagem. E eu fiquei calado. O Cleitinho sabe que quem é petista nesse país está blindado. Não sofre processo no STF. Quem do centrão ou da esquerda está sendo perseguido? Ninguém. Então essa PEC era para blindar quem? A direita, não é? É quem está sendo preso nesse país por causa de crime de opinião. Ah, Caporeso, mas esse é assunto vencido. Eu estou falando que é a terceira vez que o Cleitinho fala borracha. E que é por isso que eu estou tomando postura aqui. Então ele ficou com a esquerda e com o centrão em relação à PEC da blindagem. Aí agora, né, eu estou até ignorando a selfie com a Virgínia, porque aquilo ali foi uma coisa ridícula na CPI dos Betis. Mas aí agora ele fala isso e ele segue falando o quê? Vou abrir de novo a palavra para o Cleitinho aqui. O que ele fala logo em seguida? Por exemplo, da direita, que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria. Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio, não apoio. E Tarcísio? Ele não está aqui no Brasil, como é que eu vou apoiar um candidato que não está aqui no Brasil? Respeito ele, entendo a situação dele também, não estou aqui para julgar ele, mas ele não está no Brasil, não tem como eu apoiar ele. Ele não apoia o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro não está no Brasil. Ah, entendi. Mas qual que é o momento que você vai falar que ele é um perseguido político? Qual é o momento que você vai falar que ele foi para os Estados Unidos com uma mala, com a família dele e não pôde voltar, sendo deputado federal? O que levou o governo norte-americano a sancionar, também por causa disso e de outras coisas, da perseguição contra Jair Bolsonaro. O primeiro-ministro da história do STF a ser sancionado pela duríssima lei Magnitsky, Alexandre de Moraes. Você não vai falar nada, Cleitinho. Não, eu quero escutar aqui o jingle de campanha, porque eu pedi voto pra você. Você falou que ia honrar com a direita. Eu pedi voto pra você, Cleitinho. Vamos escutar o teu jingle. O que a população mineira escutou quando foi votar em você? Vai pra cima da corrupção, levar dignidade pro Senado e pro povão. STF com Cleitinho vai pegar rabo. STF com Cleitinho vai pegar rabo. Cadê o rabo, Cleitinho? Que o STF tá pegando com você? Eu não tô te entendendo. Tem um deputado perseguido, exilado nos Estados Unidos, e você fala que não o apoia, porque ele tá lá e não aborda a questão do STF. É essa a gratidão que os bolsonaristas esperam de você. Eu adaptei o seu jingle. É mais ou menos assim agora, ó. Cleitinho tá juntinho da turma do Centrão, esqueceu o STF e sua perseguição. Com o Cleitinho os bolsonaristas pegaram rabo. Ah, tá adaptado pra você, Cleitinho. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.